cavaleiro que protege, mas nunca deve governar. O medo foi primeiro a entrar na sala. Ele nunca chega calmo, chega com urgência. Não carrega certezas, carrega cenários. Não fala do que é, fala do que pode vir a ser. O rei observou em silêncio enquanto o cavaleiro espalhava mapas sobre a mesa. Possibilidades de perda, falhas futuras, erros irreversíveis. O medo não mente, mas também não sabe medir proporção. Ele enxerga perigo até onde só existe travessia. O rei sabia disso e sabia mais. Se aquele cavaleiro assumisse o trono, o reino não ruiria de uma vez, ele apenas pararia de crescer. O medo não destrói sonhos, ele os adia até apodrecer. O verdadeiro papel do medo: o medo existe para preservar a vida. Ele é o cavaleiro responsável por alertar sobre riscos reais, impedir ações inconsequentes, proteger o corpo e o território, sinalizar limites ignorados. Sem medo não há prudência, sem prudência não há continuidade. O erro começa quando o medo deixa de ser alerta e passa a ser critério de decisão. Porque o medo não pergunta: isso é coerente com quem você quer ser? Ele pergunta apenas: como evitar qualquer possibilidade de dor? E viver não é evitar dor, é escolher qual dor vale a pena atravessar. Quando o medo deixa de proteger e começa a governar, o medo exagerado se disfarça de virtude, ele chama fuga de cautela, estagnação de maturidade, adiamento de estratégia. Ele se expressa em frases conhecidas: ainda não estou pronto, preciso de mais segurança. Agora não é o momento ideal. O problema é que o momento ideal só existe depois que o rei decide agir. Quando o medo governa, a vida entra em modo de espera. O corpo se tensiona, a mente se antecipa e a alma se contrai. Nada explode, mas tudo encolhe. O erro silencioso do rei imaturo. O rei imaturo comete um erro comum. Ele acredita que vencer o medo é eliminá-lo, então ele tenta racionalizar demais, espiritualizar demais, se convencer de que não sente medo, mas isso é apenas outra forma de submissão. Porque o medo ignorado volta mais forte, o medo obedecido volta mais autoritário. O verdadeiro erro do rei não é sentir medo, é não assumir a responsabilidade da decisão. Um relato necessário, falo disso com clareza, porque o medo ainda senta à minha mesa. Todos os dias ele aparece quando começa algo novo, quando me exponho, quando ensino, quando escrevo, quando escolho um caminho que não garante aprovação. Durante muito tempo confundi escuta com obediência. Achei que precisava resolver completamente o medo antes de agir, mas aprendi algo simples e definitivo: o medo nunca some antes da decisão, ele se reorganiza depois dela. Hoje, quando o medo aparece, eu não negocio com ele. Eu escuto, organizo e decido. Não ajo para provar coragem, ajo por coerência, e isso muda tudo. A decisão soberana, um rei lúcido não pergunta ao medo se deve agir. Ele pergunta: o que exatamente você quer proteger? Isso é um risco real? Uma projeção? Qual é o custo de não agir? Essa terceira pergunta é a que o medo odeia, porque o medo só fala do que pode dar errado. Mas o rei precisa considerar também o que será perdido se nada for feito. Soberania emocional nasce aqui, quando você age alinhado, mesmo sem sentir. Segurança total. Meditar não é calar o medo, meditar não é silenciar a mente para não ouvir o medo. Isso é fuga sofisticada. Meditar é ouvir tudo que o medo diz, sem permitir que ele decida. O silêncio verdadeiro não vem da repressão, vem da resolução. Quando o conflito interno se organiza, a mente naturalmente aquieta. Aplicação prática, governo diário. Quando o medo surgir, nomeie com precisão. Estou com medo de perder o quê? Exatamente. 2, dê limite ao medo. Você pode me alertar, mas quem decide sou eu. 3, haja em coerência mínima. Não precisa ser grande, precisa ser verdadeira. Porque o medo diminui não quando você o enfrenta, mas quando você se respeita. Consideração final: o medo continuará vindo, ele é parte do conselho, mas o despertar começa quando você entende algo simples. Coragem não é ausência de medo, é presença de decisão. Quem espera segurança para agir ainda não assumiu o trono e governar a própria vida. É decidir mesmo com a voz do medo na sala, sem pedir permissão, sem buscar aplauso, sem negociar a própria verdade.